Eu quero ler para você o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, um texto bem conhecido, capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 a 11. Eu vou ler na versão NVI, diz assim a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero falar para vocês nesta manhã sobre Jesus, o verdadeiro Deus missionário. O texto que nós lemos é conhecido já como o texto da kenose. Kenose é a palavra original que Paulo usou quando disse que Jesus esvaziou-se a si mesmo. A palavra kenose significa esvaziar. Talvez esse trecho da carta de Paulo fosse já uma espécie de hino ou uma espécie de confissão que as pessoas repetiam no dia a dia, no seu cotidiano, e Paulo tivesse tomado emprestado. Esse é o entendimento que se tem a respeito da kenose, desse texto que Paulo nos apresenta. Estão implícitos aqui, primeiro, o abandono que Jesus faz da sua glória pré-existente, ou seja, antes da sua encarnação, Jesus desfrutava e vivia em um ambiente de glória. É dessa glória que ele se esvazia, é dessa glória que ele abre mão, jamais dos seus atributos, os atributos incomunicáveis de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Não, Jesus não abre mão dos seus atributos, ele deixa a sua glória, mas preserva a sua divindade. Enquanto está aqui, ele é 100% homem e 100% Deus. É errado dizer que Deus é meio homem e meio Deus, porque senão ele não seria nem uma coisa completa e nem a outra completa. Ele é 100% homem e 100% Deus. E o segundo aspecto que está implícito aqui, sendo Deus, ele se submete a uma condição de autolimitação. Agora, isso é muito difícil a gente entender. Autolimitar-se, autoconter-se para poder entrar na vida e na cultura humana. Eu não sei se isso serve como exemplo, mas imagine você morar numa bela, espaçosa e bem decorada casa de campo. E de repente você tem que ir morar numa situação, num bairro periférico, longe de tudo, sem saneamento básico, sem serviço básico, uma casa quente que de vez em quando dá enchente, dá problema, e quando esquenta, ela esquenta mais, e quando esfria, ela esfria mais. Você sai de uma condição de glória e morar em uma condição de cultura humana, e essas culturas que nós produzimos sempre são muito problemáticas, né? No geral, esse movimento que Jesus faz, de auto-esvaziar-se, assumir a forma humana, depois de assumir a forma humana, assumir a condição de servo e morrer a morte mais vergonhosa, depois há um movimento inverso, porque Deus dá a ele um nome que está acima de todo nome, para que esse nome seja glorificado, toda a língua confesse Jesus, todo joelho se dobre. É um movimento duplo, de esvaziamento e de descida, e de novamente um enchimento e de subida. Não por acaso, os sacerdotes no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, também faziam um movimento duplo. Uma das funções do sacerdote no Antigo Testamento era tomar de nós o arrependimento, receber de nós o arrependimento e entrar na presença de Deus no santuário ou no templo com esse arrependimento e buscar de Deus o perdão, a reconciliação, a restauração e trazer isso para o povo.
Então, o sacerdote na antiga aliança fazia também um movimento pendular, um movimento de ida e volta, de entrada na presença de Deus e de retorno para a presença da população. Jesus faz algo mais ou menos parecido, um movimento duplo. E nós, como igreja, segundo escreveu Pedro, o apóstolo Pedro, na primeira carta, nós fomos feitos geração eleita, sacerdócio real, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós também, assim como Jesus, estamos envolvidos nesse movimento duplo, como sacerdotes na antiga aliança. Pedro está nos chamando de sacerdotes, dizendo que nós temos a mesma função que eles tinham no Antigo Testamento, de anunciar a palavra de Deus, trazer as pessoas a Cristo e retornar as pessoas novamente com a palavra de Deus, e vamos fazendo isso até que Jesus retorne. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Tranquilo? Quando nós falamos que Jesus entra na cultura humana, que Jesus entra na nossa vida, nós estamos entendendo as culturas, nada mais, nada menos do que conjuntos de normas, de práticas, de rotinas, de vidas cotidianas, de saberes, de modos de vidas e construções humanas. Toda cultura é uma construção humana. Pega uma cultura americana, cultura europeia, cultura africana, cultura asiática, culturas institucionais, vai num fórum, você vai numa delegacia, você vai numa repartição pública, ou você vai a um clube, você vai a uma igreja, você frequenta diferentes denominações religiosas, você frequenta diferentes religiões não só a cristã, mas a outra, todas elas são construções humanas. Nada é divino por aqui. Ah, pastor, agora o senhor errou, porque na minha igreja a gente faz tudo conforme a Bíblia. Até a página 2. Nós seguimos ou tentamos seguir o conselho dos apóstolos, nós seguimos ou tentamos seguir aquilo que a palavra de Deus diz a partir da nossa interpretação. Deus não desceu, Jesus não veio aqui e disse, interprete o que Paulo escreveu assim, interprete o que Lucas escreveu assim, interprete o que João escreveu assim. Não, nenhum de nós teve essa experiência, por melhor que nós sejamos, por mais que a gente passe tempo e horas orando a Deus, por mais que a gente passe tempo e horas estudando no seminário, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Então, até mesmo as nossas interpretações bíblicas, elas são as nossas interpretações, portanto, são interpretações humanas. Aqui dentro, se eu fizer uma pergunta, quem acredita em livre-arbítrio ou em determinismo? Metade vai levantar a mão por uma causa, metade vai levantar a mão por outra. Quem aqui acredita assim ou assado? Vai haver divisão, ainda mais na Igreja Batista, né? Onde nós nos gabamos da nossa famosa democracia batista. Então nós temos aqui liberdade. O importante é que sejamos crentes em Jesus, que tenhamos a esperança na sua volta, que nos arrependamos dos nossos pecados, mas muito daquilo que nós entendemos como teologia, como interpretações, como comentários e tudo mais, são aspectos periféricos, secundários, que não interferem na nossa salvação. O importante é acreditar em Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados, trabalharmos para cumprirmos a grande comissão e aguardarmos a sua vinda. Isso é basilar, isso é fundamental e inegociável. Não há, portanto, uma cultura do reino pura entre nós. Tem um site, um movimento chamado Cultura do Reino. Mas o que se entende por cultura do reino? A tentativa de aplicação de princípios cristãos para a formação daquilo que nós chamamos de uma cosmovisão cristã. O que é cosmovisão cristã? Já ouviu falar isso? Você já ouviu falar de cosmovisão? Já ouviu falar de cosmovisão bíblica? Já ouviu falar de cosmovisão cristã? É a maneira como nós lemos o mundo. Cosmovisão é a lente cristã, bíblica, que nós colocamos para interpretar as coisas que estão acontecendo no mundo, nas famílias, no meio dos jovens, no meio dos casais, na política, nas religiões e tudo mais que surge diante de nós. Isso é uma cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão cristã a partir de uma perspectiva batista. Tá certo? Nós olhamos o mundo a partir dessa lente. Nós não somos de outra religião, não acreditamos em um outro livro, portanto, lemos o mundo, lemos a vida, lemos a nossa experiência, lemos a nossa história e a história das pessoas que estão conosco a partir dessa perspectiva. Então, o texto que eu li, de Filipenses 2,
lida com esta situação. Jesus se esvazia do seu ambiente de glória onde ele vivia, para entrar em uma cultura que nós criamos com tudo que ela tem: pecado, corrupção, malícias, pensamentos perversos, indecentes, inomináveis, com as nossas doenças da alma, com os nossos preconceitos, os orgulhos que nós temos, os interesses pessoais que nós desenvolvemos por dinheiro, poder, influência, a nossa religiosidade que muitas vezes impede as pessoas de se aproximarem mais de Jesus e que tantas vezes são uma religiosidade mesquinha e barata. Tudo isso faz parte do pacote que nós chamamos de nossa cultura. Jesus está de boa, Jesus está muito bem, na sua glória, como Deus, com o Pai, desfrutando da eternidade, e ele olha em redor e olha para baixo, vê a situação dele, vê a nossa situação, e não considera que ficar onde ele está era algo que ele devia se apegar. Não dá para ficar aqui enquanto a Maria, o João, o Antônio estão se perdendo lá embaixo, estão se afundando naquela cultura, estão caminhando e indo para o inferno. Então, ele se desapega dessa situação, ele abre mão dessa condição divina em que ele está vivendo, de glória, de tranquilidade, de eternidade, de devoção dos anjos, esvazia-se a si mesmo e assume a forma de homem, e assume a condição humana, se dispõe a viver a nossa cultura, toda problemática, toda torta, toda desviada, com todas as implicações que isso vai ter, de perseguição, de má compreensão, de ira, de revolta, de traição. Ele se dispõe e faz isso. Então, o primeiro aspecto que esse texto me mostra é da vinda de Jesus para ingressar no nosso mundo. Ele se esvazia, vindo a ser servo, é o que Paulo fala. Paulo usa uma palavra aqui, não é simples servo, um empregado dentro de uma empresa boa, um empregado que ganha pouco, mas que tem lá a sua condição de trabalho, CLT, garantias da lei, nada disso. Paulo usa uma palavra aqui no original que indica que Jesus assume a função de escravo. Ele não usa a palavra diáconos, ele usa a palavra doulos. Doulos era a pessoa que ocupava a posição mais baixa e inferior dentro da sociedade do Império Romano. Curioso que próprio Paulo, quando escreve suas cartas, nos primeiros versículos ele já se apresenta, ele usa muitas vezes essa palavra doulos para referir a si mesmo. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz: mas nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a mensagem de Jesus Cristo o Senhor, e nos apresentamos como escravos de vocês, por causa de Jesus. Ele usa também aqui a palavra doulos, ou seja, ele está dizendo: eu sou, ou me torno, um escravo de você, por causa da vocação que Jesus deu a mim. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele se apresenta assim: Paulo, doulos de Cristo, ou seja, servo de Cristo. Não é ele não está dizendo: olha, tudo bem aí, pessoal de Roma, eu sou um apóstolo dos apóstolos, eu sou o cara dos títulos teológicos, eu sou o cara da oratória refinada, eu conheço a filosofia grega, eu conheço a tradição rabínica, conheço o pensamento filosófico desde Platão, Aristóteles. Não. Paulo, ele se apresenta à maior igreja do império na época como escravo, o menor, o desprezível, porque doulos na época era um sujeito que na sociedade era desprezado. O doulos era aquele escravo que você poderia ir comprar no mercado, é disso que nós estamos falando. Doulos, você ia numa feira, comprava a sua comida do dia a dia, e se quisesse passava na barraquinha de escravos e comprava um escravo, pagava esse escravo e levava para sua casa e colocava ele para trabalhar na sua lavoura, na sua agricultura, no seu pomar. Era isso que ele ia fazer. Paulo está dizendo assim: eu sou apóstolo, vi a Jesus ressurreto, estive no céu com ele, conheço o evangelho, não porque alguém me contou, não porque um apóstolo me discipulou, mas porque eu fui receber isso lá em cima, mas agora eu me coloco aqui como o mais inferior ser humano diante de vocês, para servir a vocês por causa daquele que me chamou. Amém?
É disso que nós estamos falando. E é disso que Paulo disse se tratar de Jesus, quando ele esvazia-se a si mesmo, assume a forma humana, e não somente isso, ele esvazia-se também da sua condição humana para assumir essa forma de doulos, essa condição de escravo por causa de você, por causa dos seus pensamentos, por causa da cultura que você criou, por causa das suas práticas, do seu cotidiano, da sua vida, dos seus pensamentos, da sua corrupção, do seu pecado, da sua mentira e dos meus também. Percebe? Jesus esvazia-se, se autolimita, se autocondiciona, aquela grandeza toda. Alguém já disse na comunidade judaica que Deus, quando foi criar o mundo, não encontrou lugar porque Deus ocupava o universo. Se Deus ocupava todas as coisas, onde é que ele ia enfiar o mundo? Então existe uma explicação judaica que diz que Deus precisou se retirar do mundo. Até eu lembro o dia que o professor explicou isso, coisa interessante. Então Deus, é claro, isso é uma maneira antropomórfica de explicar, né? Uma maneira da condição humana, usando a condição humana. Então ele se murcha, ele encolhe a barriga para poder gestar o universo dentro da sua própria barriga. Ele precisa se ausentar, ele precisa sair do mundo para criar um lugar para o mundo, porque Deus preenche todas as coisas. Agora imagina, Paulo está dizendo isso. Esse Deus que preenche tudo e todos, agora se esvazia e se autolimita. Entra na condição de ser humano. Ontem, minha esposa e eu estávamos em casa, aquele calor, a gente cansado, final de dia, precisava pegar o óculos para olhar na televisão para ver que horas eram. Aí minha esposa falou assim, Deus podia ter criado a gente como se fosse uma borrachinha, né? Esticava o braço assim, né? E pegava. A gente sentindo falta da limitação que a gente tem, né? Puxa, Deus podia ter feito a gente com um bracinho que esticava, né? Eu falei, eu acho que Deus também devia ter feito com uma outra coisa, um identificador de cansaço, porque às vezes a gente está cansado e as pessoas ainda pedem favor para a gente. Devia ter alguma coisa no braço que mostrasse, olha, eu estou cansado pra caramba, não adianta eu ficar falando, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa não entende, né? Acho que Deus já devia ter feito a gente com um indicador aqui de cansaço, nível de energia, ela falou, é sofisticada minha esposa, né? Nível de energia na bateria, né? Agora imagina a gente sentindo essa limitação, e Deus, aquele que preenche tudo e todos, se limitando para entrar nessa condição miserável. Entenda, o desdobramento, a humilhação, é um rebaixamento absurdo a que Deus se submeteu. É nesse aspecto que Jesus ingressa no nosso mundo. Ele supera, então, barreiras de culturas, de costumes, nos nossos preconceitos, preconceito de gênero, preconceitos morais, os nossos racismos, racismo de chamar pessoas por aquilo que elas não são, animais humanos, como nós ouvimos recentemente, isso é um tipo de racismo, e muitas vezes nós, como igreja, apoiamos esse tipo de coisa, de preconceito, e ele fez isso, fez sim, para poder alcançar a cada um de nós, a você e a mim, dentro da nossa cultura, para poder se encontrar conosco. E aí eu quero dar alguns exemplos, de maneira macro e de maneira micro, individual, de como Jesus rompeu essas culturas. O primeiro exemplo, clássico, é a mulher samaritana de João capítulo 4, em quem Jesus encontra uma mulher inteligentíssima e muito mais sensível do que os estudiosos da época dela. Aquela mulher faz duas objeções para impedir, para conter Jesus no seu avanço, porque ele estava cruzando as barreiras transculturais que existiam entre judeus e samaritanos, que definitivamente eram duas condições ali irreconciliáveis, duas culturas irreconciliáveis por um aspecto religioso. A primeira mulher disse, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela conhece as limitações dela como samaritana e também entende as limitações da cultura dele. Mulher inteligente, esperta, perspicaz. Depois ela diz, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Mas Jesus rompe essas objeções para poder alcançar
o coração daquela mulher. Isso mostra que quando Jesus tem interesse em alcançar pessoas que estão separadas ou distantes da salvação, por causa das nossas tradições, por causa das culturas que nós criamos, por causa dos nossos preconceitos, racismos e as barreiras que nós colocamos, Jesus, ele não mede esforço para romper tudo isso que nós criamos e alcançar o coração das pessoas. Não, ele não se limita por nossas barreiras, ele não se limita pela nossa mesquinhez, ele não se limita pela nossa ignorância, ele não se limita pela nossa diminuta condição humana, que muitas vezes olhamos as pessoas e fazemos julgamentos que Deus não está fazendo. Quem foi que disse no Antigo Testamento? Graças a Deus que não olha como o homem olha para o aspecto exterior, mas Deus olha para o coração humano. E ainda bem que é assim. A filha endemoniada de uma mulher cirofenícia é um outro exemplo clássico. Uma mulher de outra cultura, uma cananeia. Estão lembrados que os judeus, os hebreus ainda quando saíram do Egito, tomaram a terra de Canaã. E aqui o texto diz, em Mateus 15, que Jesus estava ali em Canaã, mesma região. Versículo 22 diz que havia uma mulher cananeia, natural dali, ou seja, de onde Jesus estava, veio a ele clamando misericórdia, pedindo misericórdia. Os discípulos, preconceituosos que eram, racistas que eram, sim, a gente tem o hábito de ideologizar, de endeusar os discípulos, mas tadinhos, estavam tão cheios de problemas aqui. Os discípulos disseram para Jesus ordenar que ela fosse embora. E Jesus ainda estava na fase da sua missão, em que ele estava voltado para os judeus. A primeira fase do ministério de Jesus era voltada para os judeus. A segunda parte se voltou para os estrangeiros, para os gentios. Enquanto os apóstolos ali estão insistindo que Jesus mandasse ela calar a boca, Jesus não fala nada. E até que ela insiste tanto, ele diz, não é justo eu tirar a comida da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a sabedoria daquela mulher também espantou. Ela falou, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Jesus falou, opa, temos aqui alguém disposto a romper barreiras, alguém que entende a sua própria condição pecadora, enferma na alma e não está preocupado com etiquetas e limitações humanas que são postas. Vou tocar nessa mulher, vou curar a sua alma, vou salvar a sua vida. E ele diz isso, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, a filha daquela mulher foi curada. E cura, no Novo Testamento, é sinônimo de salvação. Ele não somente cura o corpo, mas o corpo, sendo curado, nada mais é do que uma manifestação exterior, física, visível, daquilo que Jesus está fazendo dentro da alma. Cantamos isso aqui hoje. Cantamos isso aqui hoje num dos hinos. Somos curados, somos salvos. A letra trata como sinônimo, cura, porque quando Deus cura, Ele cura completamente. Deus tem interesse em todo o nosso corpo, em toda a nossa alma, em todo o nosso espírito. Paulo escreve, sejam conservados e irrepreensíveis todo o vosso espírito e corpo e alma. Que discussão aqui não é se nós somos tricotomistas, se somos divididos em 3, se somos dicotomistas divididos em 2. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, todo o seu corpo será tocado por Cristo e totalmente você será curado. Amém? Ele tem interesse em curar o seu corpo, restaurar as suas emoções, restaurar a sua inteligência, fazer de você um ser racional, mas um racionalismo não humanista, mas um racionalismo da perspectiva de Deus, da perspectiva da cultura de Deus, da perspectiva da cosmovisão cristã. Ele fala aos Romanos, capítulo 2, que o nosso culto deve ser com racionalidade, mas é uma racionalidade de inteligência, de entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para pautarmos, para organizarmos, para ajustarmos a nossa vida, a nossa dinâmica, o nosso cotidiano, a essa vontade de Deus, a fim de que Ele entre conosco nos nossos projetos, que na verdade, quando nós ajustamos a nossa vida
aos projetos de Deus, aos planos de Deus, na verdade nós passamos a viver a vida dele. Aí então, tudo aquilo que você pedir vai ser feito, não porque você merece, não porque somos melhores do que ninguém, não porque somos os queridinhos eleitos do Senhor, não, mas é porque nós abrimos mão de nós fizemos aquilo que Filipenses, o texto que eu li, diz, nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós abrimos mão dos nossos quereres, e agora nós queremos as coisas de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus, o segmento de Deus, para que as coisas deem certo na nossa vida, certo? E o que é que nós aprendemos com isso? O grande mandamento de Jesus, o grande mandamento que temos, a grande comissão, implica em ir para a Judéia, Samária, os confins da terra. Mateus 28, os apóstolos e nós, somos seus discípulos também, temos sido enviados as demais culturas. A IBG faz missões, enviamos pessoas daqui para culturas diferentes. Isso nos convoca a sempre refletir sobre a necessidade de romper culturas, sejam essas culturas amplas, ou sejam os guetos. Conversava com o William lá no Haggai, está lá numa escola, servindo aos adolescentes, tem lá a sua cultura de gueto, a sua linguagem própria, é aquela moçadinha que fala uma linguagem que às vezes a gente não entende, tem as gírias dele, os sotaques, as palavras, as expressões. Ele fala, pastor, eu quero romper isso, eu quero superar isso e entrar no mundo deles e levar a palavra de Deus. Olha aí, quer romper uma cultura para entrar com o evangelho aonde naturalmente nenhum de nós iríamos. Por isso Deus o colocou lá e tem colocado cada um de nós dentro de uma situação diferente, em contato com uma cultura diferente, um gueto diferente, onde há barreiras, há normas, há limitações, mas nós devemos seguir aquilo que Jesus fez, esvaziar a nós mesmos, para poder entrarmos no lugar do outro. Novas culturas que hoje surgem, orientadas por ideologias, que muitas vezes são ideologias contrárias à nossa fé. Está cheio hoje de novas culturas ideológicas que atacam os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que eu disse que constitui a cosmovisão cristã, aquela ferramenta que nós usamos para ler o mundo, para entender as coisas. Hoje nós estamos muito próximos dessas culturas, e são culturas que estão combatendo sutilmente aquilo que nós queremos defender. Percebe o risco? Nós temos uma principal arma, e essas ideologias querem tirar essas armas da nossa mão. Nós temos uma espada, e essas ideologias muitas vezes vêm como uma pedra, querendo acabar com o fio, o corte. E se acabar com o corte da nossa espada, como é que nós vamos cortar? Portanto, é preciso ter cautela. E por isso que Jesus está salvando pessoas nas condições mais diferentes e impensáveis. O Irã, nos últimos anos, uma teocracia islâmica, tem tido experiências interessantes. Tenho contato com Davi Botelho, da Missão Horizontes, publicou recentemente livros e DVDs com testemunhos de iranianos dentro de uma cultura muçulmana fechada, rígida, rigorosa, com polícia religiosa que vigia dia e noite a cultura daquele povo. Como é que vai entrar com o evangelho ali? Pois Jesus entrou. Dezenas de muçulmanos sonhando com Jesus, e Jesus se apresentando para eles: eu sou Jesus, eu morri por você, olha aqui minhas mãos, olha aqui as marcas dos cravos, olha aqui o furo que fizeram, eu vim para salvar você. Se você e eu não entramos nessas culturas, Jesus não desistiu de entrar nas culturas mais fechadas e diferentes do mundo, e continua mostrando: esvazie-se de você e entre lá, entre naquele lugar, fale com aquela pessoa. Se você não tem palavras, eu te dou palavras. O Espírito Santo é que vai falar quando você abrir a sua boca. Não tenha medo. Deus nos colocou neste tempo, nesse lugar, nesse ambiente, com essas condições que temos recebido aqui, porque Deus está nos chamando, como IBG, para fazer missões, para intervirmos em culturas, intervirmos em guetos, falarmos com as pessoas as mais diferentes, e fazemos a diferença, porque é isso que Deus espera de nós, na nossa geração. Aspecto final, destacar que Jesus salva também no contexto individual.
de acordo com a realidade pessoal, não com um padrão. Jesus não usa só um padrão para tudo. Ah, se eu fosse pastor. Ah, se eu fosse missionário. Ah, se eu fosse professor de teologia. Tudo seria mais fácil. Não. Zaqueu era o chefe dos publicanos, era o chefe dos cobradores de impostos. Publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos, os inimigos, os colonizadores. Cobravam imposto judeu e mandavam o dinheiro para Roma. Ou seja, pense no sujeito mal visto naquele país. É como os políticos da oposição que você faz. Se você é de direita, os publicanos eram como os políticos de esquerda. Se você é de esquerda, os publicanos eram como os políticos de direita. Zaqueu, chefe dos publicanos, diz o texto de Lucas 19, quando Jesus chegou ao lugar onde ele estava, aquele homem baixinho subiu numa árvore e ficou ali aguardando Jesus passar, porque ele queria ver Jesus. Sujeito odiado pela cultura. Zaqueu era como aquele político que quando aparece na televisão do Jornal Nacional, você muda até de canal, porque você não suporta. Vamos contextualizar a situação. Imagine que aparece Zaqueu, o pessoal vai embora. É o sujeito que está todo mundo no bar, tomando a sua cervejinha, batendo o seu papinho, Zaqueu chega, marca para mim a cervejinha aí, depois eu acerto com você. Aí ele fica sozinho. Sujeito intragável. Agora, Zaqueu quer ver Jesus, mas a multidão não deixa. Ele sobe na árvore, Jesus passa, olha para cima. Fala, e aí? Vou dormir na sua casa hoje. É lá que eu vou pousar. Como assim? Jesus perdeu a noção? Não sabe quem é esse sujeito? O sujeito estava metido aí no esquema. Jesus vai lá. E que bom que quando Jesus vai a um lugar, que bom que quando Jesus tem um encontro com uma pessoa, ele consegue extrair dessa pessoa aquilo que ninguém vê, né? Todo mundo pensava que ele era inimigo do povo, e Zaqueu vai logo tratando de abrir o seu coração. Olha, eu costumo dar metade dos meus bens para as pessoas. Ninguém tinha visto isso. Do salário dele, das rendas dele, do faturamento de Zaqueu, metade ele destinava para o cuidado dos pobres de Jerusalém. Nenhum daqueles que criticaram Zaqueu provavelmente dava nem o dízimo para os pobres. Zaqueu falava, eu não dou o dízimo não, eu dou metade, Jesus. E se alguém me levar para o tribunal, provar que eu defraudei alguém, provar que eu cobrei excessivamente um imposto em favor de Roma, eu restituo 4 vezes mais. Olha isso, cara. Já pensou? Metade da receita, ele não dava o dízimo, era o... Como é que chama quando é 5 vezes mais? Você que é professor de dízimo da IBG. O meu problema, pastor Marcelo, era o quízimo, 5 vezes mais, metade do salário. E se alguém provasse que ele era corrupto, olha aí, um homem que levava a fama, mas não fazia o mal que a fama dizia que ele fazia. Mateus na coletoria, apóstolo, se tornou apóstolo de Jesus, autor do evangelho mais lido de todos os tempos. Onde é que o senhor arrumou essa estatística? É fácil. Todo mundo vai começar a ler a Bíblia, ou começa em Gênesis ou começa em Mateus. Pode ser que não termine, mas ler Mateus ele leu, né? Então o evangelho mais lido do mundo é o evangelho de Mateus. Instituto Paganelli de Pesquisa e Estatística. Ele era também coletor de impostos, estava na coletoria. Jesus o chama para se tornar discípulo, andar junto, aprender hermenêutica, interpretação da Bíblia, aprender a ver o futuro, a esperar as coisas novas, a anunciar aquilo que ninguém acreditava que aconteceria. Aí alguém vai logo falando, o senhor vai chamar um discípulo assim? Essa é a qualidade moral das pessoas que devem seguir o Senhor? Olha aí, o senhor vai romper a cultura, vai atropelar mesmo os critérios morais da nossa sociedade e vai entrar numa cultura baixa como a cultura dos coletores de impostos. Jesus dizia, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Outro exemplo, mulher enferma do fluxo de sangue, a mulher com hemorragia.
se aproxima de Jesus, precisa de cura. Por que aquela mulher precisa de cura? Porque no sangramento que ela tinha, na hemorragia que ela tinha, e já sofria com isso por 12 anos, estava indicativo de que ela tinha um problema, e nem mesmo cura, e portanto nem mesmo salvação aquela mulher tinha. Eu sei que os leprosos do tempo de Jesus, quando entravam na cidade, precisavam anunciar: leproso, leproso, gritavam de longe, porque ninguém podia chegar perto, tinha que ir anunciando, tinha que ir gritando, e as pessoas se afastavam. Essa mulher tinha uma condição muito parecida com a de um leproso. Ela devia se anunciar, dizer que estava impura, estava contaminada, e portanto era uma mulher que sofria rejeição, sofria preconceito, sofria afastamento das pessoas, ninguém estendia a mão e nada dava resultado para a vida dela. Mas Jesus não tem um critériozinho, um modelozinho, uma teologiazinha sistemática, um esqueminha barato e pequeno para enquadrar as pessoas. Ele permite que essa mulher comece a construir uma história de vida com Ele, não a partir do entendimento de que a alma dela vai para o inferno. Ela não está primeiramente pensando na sua própria alma, ela está pensando na própria condição. E quantos de nós já viemos a Jesus porque precisávamos de uma bênção? Quantos de nós aceitamos a Jesus talvez porque prometeram restauração do casamento, prometeram devolver o emprego bom que tinha, prometeram restaurar a empresa que está quebrada, prometeram tirar o marido do alcoolismo, um filho das drogas, ou algum parente de uma situação incômoda, inconveniente, até mesmo vexatória, vergonhosa, e nós fomos levados a Cristo, talvez por uma promessa que não era: olha, você vai se arrepender dos seus pecados, você vai ter a salvação e vai morar no céu. Nem sempre é assim. Aquela mulher se aproximou de Jesus, ela não estava pensando no inferno, não. Aquela mulher se aproximou de Jesus, ela não estava pensando nos pecados que ela cometeu, não. Ela se aproximou de Jesus porque ela tinha um interesse pessoal imediato. Ela precisava estancar o sangue que há 12 anos enfraquecia o seu corpo e consumia suas riquezas, suas posses. Ela vai lá, se enfia no meio da multidão, sob pena de ser rechaçada, empurrada, até mesmo pisoteada, porque ela é uma mulher impura cerimonialmente, religiosamente impura, inadequada para estar ali publicamente. Jesus, ao sentir, você conhece a história? Jesus, ao sentir o toque, parece que saiu virtude dele, um poder, alguma coisa ele sentiu e se volta para a multidão, todo mundo se esbarrando, se acotovelando, e ele diz: alguém me tocou. Os discípulos já maliciosamente: pera aí, Jesus, que papo é esse que Jesus, alguém te tocou? Todo mundo está te tocando aqui, não sei se o senhor se deu conta, mas o senhor está aqui entrando no Maracanã, o negócio está cheio aqui, muita gente, não tem espaço, Jesus. O que aconteceu? Deu bobeira? Não, alguém tocou diferente, aconteceu alguma coisa, alguém entrou aqui hoje com um propósito distinto, alguém entrou aqui hoje vocacionado a receber algo de mim, veio, tocou e levou. Eu quero saber quem é essa pessoa, porque ela já foi curada, ela já foi restaurada, ela já recebeu muito mais do que aquilo que ela veio buscar. Alguém aqui nesta noite, nesta manhã, que veio buscar alguma coisa diferente? Eu não tinha preparado dizer isso, mas leve. Se você veio aqui hoje, nesta manhã, para buscar algo diferente do que aquilo que nós estamos anunciando, Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades, da alma, do espírito, do corpo. Ele também mexe na sua empresa, mexe nas suas economias, mexe na sua inteligência para você passar em concurso. Não falaram de concurso aqui, não tem problema não. Jesus está construindo uma história com você. Jesus está construindo um passo a passo com você. Ele está tentando criar um ambiente para formar uma cultura comum entre a cultura do reino e a sua cultura. Ah, pastor Magno, mas a minha cultura é de malícia, eu ainda não estou tão convertido assim quanto eu deveria. Não tem problema, calma lá, nós vamos construir isso passo a passo, juntos. No tempo, você vai se aproximando. Você veio aqui hoje e tocou na orla das vestes de Jesus. Então vai levar para casa aquilo que você veio buscar. Não tem problema, não se preocupe. O restante o Senhor vai acrescentar dia a dia, à medida que você andar com Ele. E Jesus olha para aquela mulher e diz: ânimo, filha, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então Jesus permite que a gente o aborde até de uma maneira sorrateira, né? Porque Ele entende
conhece as nossas fraquezas e necessidades. Eu podia falar mais, poderia falar da mulher adúltera, do servo do centurião, que era também um estrangeiro, mas não vou cansar mais vocês não. William Hendricks disse que o contexto de Mateus 9 a 12 mostra uma ação de Jesus em favor de discípulos famintos, necessitados de cura de doenças diversas. E Jesus curou de fato muitos naquela multidão. E o Hendricks diz que o discurso de Jesus sobre o trato que ele tem com os estrangeiros é um discurso de esperança, é uma declaração de esperança para nações que não eram as nações do povo de Deus como era Israel. Jesus está interessado em dar esperança a esses estrangeiros do povo de Deus também, ou seja, aqueles que nós, fazendo missões, alcançando pessoas, levamos a esperança de Jesus até eles. E aí, todos os problemas que nós temos no mundo hoje já eram encontrados no tempo em que Jesus passou nesses capítulos aqui 9 a 12 de Mateus. Má alimentação, recursos inadequados, doenças, trabalho árduo, impostos, dívidas, faltas de oportunidade, tudo isso já existia naquele tempo. E Jesus trabalhou na vida daquelas pessoas e continua 2000 anos depois, fazendo as mesmas obras, fazendo os mesmos milagres na nossa vida. Para a gente encerrar, eu quero voltar ao início do texto que eu li. Como é que nós aplicamos isso? Hoje há uma fusão de culturas. As redes sociais nos colocam em contato com culturas tão diferentes. O modo como as empresas se organizam hoje também. Hoje você pode trabalhar numa empresa cujo diretor ou presidente ou CEO veio de outro país, de outro contexto, de outra cultura e vai trabalhar como seu chefe, vai trabalhar na mesma empresa como você. Ou você está ligado pela internet a uma empresa cuja sede está em outro país e você... Então as culturas hoje, as fronteiras estão borradas. Não há mais fronteiras que limitam as culturas. Hoje nós estamos todos misturados numa aldeia global. Você vai a um shopping almoçar hoje, domingo, você pode encontrar uma mulher vestida de muçulmana, pode encontrar um chinês, uma pessoa, um indígena, e assim por diante. Nós estamos todos muito perto, muito próximos uns dos outros. Isso nos desafia, do modo como Jesus foi desafiado a deixar o seu céu, a deixar a sua glória e se envolver com a nossa cultura caída, corrompida, decaída, decadente, uma cultura judaica do seu tempo. Já era assim e continua assim até hoje. Mas a grande lição e que o texto diz que nós devemos seguir: não considerou que devia apegar-se a si mesmo, a condição que estava. Abra mão da sua condição quando Deus colocar você em contato com alguém que vive em outro mundo, que precisa ouvir de Jesus. Abra mão da sua condição quando você foi colocado diante de uma outra cultura. Seguindo Jesus, o texto diz: seja a atitude de vocês, a sua, a minha, a nossa atitude, a mesma de Cristo, que esvaziou-se a si mesmo. Não considerou que a condição em que ele estava era algo que devia apegar-se. Nós não temos nada que devemos nos apegar aqui. Quanto mais nos desapegarmos, mais próximos nos pareceremos com Jesus. Quanto mais nos desapegarmos, mais seremos cheios daquilo que Jesus tem para nos dar, para nos encher. Quanto mais nos esvaziarmos, mais o Espírito Santo vai nos dominar, vai nos controlar, vai nos dar palavras estratégicas, modos, jeitos, traquejos, para que a gente consiga superar todas essas limitações que nós mesmos criamos, para poder levar a palavra de Jesus e fazer esse movimento duplo: trazê-los para Deus e levar a palavra de Deus para eles, trazê-los para Deus e levar a palavra de Deus para eles. Que Deus nos abençoe neste tempo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus.